a sua emergência? Alô, alô, eu preciso de ajuda. Quando eu entrei, o forno estava em cima do meu filho, na cabeça do meu filho mais novo. E meu outro filho está caído no chão e o cérebro dele está espalhado no chão. Eu não sei o que fazer. Eu acabei de chegar em casa do trabalho, eu preciso de ajuda. Oi, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Miss Ayoshi, este daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta, às 9 da noite, nós temos caso novo nesse canal, onde nós conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. E é daí que a gente percebe, qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e o perigo? Dá uma olhadinha pro lado, porque ele pode estar aí. Esse é um canal de casos criminais reais que já traz implícito um alerta aí de gatilho emocional. Contudo, o nosso caso de hoje, eu preciso deixar um aviso extra. Ele tá muito mais monstruoso, muito mais cruel, então, por favor, veja seu limite e fique bem. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos, e hoje eu vou contar para vocês a história do Kay-Want e do Jakarta. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 2017, Lamora Wilson morava em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, junto com seus 3 filhos. Ela ligou aterrorizada para o serviço de emergência. Segundo ela, quando ela retornou para casa, ela encontrou seus 2 filhos mais novos sem vida na cozinha do apartamento. Momentos depois de ela fazer essa ligação, os despachantes do 911 receberam uma segunda chamada. Dessa vez era de um homem chamado Jamil Payne Sr. Ele disse, entre aspas, acabei de receber uma ligação da mãe do meu filho, dos meus 2 filhos, dos meus 2 bebês, dizendo que eles estão sem vida. Meus filhos estão sem vida em um apartamento. Ela me ligou por vídeo e eu vi. Eu realmente acho que eles estão sem vida. Fecha aspas. Em resposta a essas 2 ligações, os bombeiros, policiais e o serviço de ambulância foram enviados para o local e fizeram uma descoberta horrível. Jakarta Payne, de 1 ano, e Kay-Want Payne, de 2 anos, foram encontrados com marcas de queimaduras graves pelo corpo. Eles estavam caídos no chão da cozinha e o forno estava sobre a cabeça de um deles e a cabeça do outro estava com o cérebro para fora. Ao primeiro olhar, parecia que as crianças tinham tentado fazer assim, mexer no forno, se queimaram, se assustaram. E nesse desespero dessa queimadura, elas acabaram derrubando o forno em cima delas mesmas. Os detetives então começaram a conversar com a Lamora, a mãe das crianças, que havia ligado para o serviço de emergência. Explicou que toda vez que ela saía para ir trabalhar, ela deixava os 3 filhos aos cuidados do primo, né? O primo não teve a identidade revelada. Que nesse dia não foi diferente. Ela saiu para ir trabalhar, deixou os 3 filhos com o primo e foi trabalhar. Quando ela voltou para casa, a porta do apartamento estava aberta, o primo não estava em lugar nenhum e ela viu seus 2 filhos embaixo do forno sem vida. Mas tinham 3 crianças na casa, né? O terceiro irmão, o Júnior, que tinha apenas 3 aninhos na época, ele estava lá. Ele estava muito assustado, ele chorava o tempo inteiro e pedia pelo pai. Os detetives ouviram então a Lamora. Eles olharam toda a cena, olharam todo o apartamento e eles decidiram que eles teriam que investigar mais. Então eles foram conversar com os vizinhos, depois com alguns familiares da Lamora, e enquanto isso, o Jamil, o pai das crianças, chegou ao local. Em conversa com os detetives, o Jamil reafirmou o que ele já havia dito aos despachantes do 911 na ligação. De acordo com o Jamil, a Lamora ligou para ele dizendo que os 2 filhos haviam perdido a vida. Ela encerrou essa ligação, ligou novamente agora por chamada de vídeo e virou, né, para ele ver a cena. Então, quando ela virou, ele viu os 2 filhos caídos, sem vida. O Jamil, ao contar, ele chorava muito. Ele dizia que a cena parecia mais um filme de terror da vida real. Ele viu seus 2 filhos sem vida no chão, com parte do cérebro saindo. Os corpos, então, de ambos os meninos foram removidos e levados para o escritório do legista para ser autopsiado. E o resultado, gente, chocou a todo mundo. Os 2 meninos tiveram uma mudança térmica devido ao calor seco, exposição prolongada ao calor de forma repentina, ou seja, eles foram assados. O legista não conseguiu precisar exatamente como os meninos perderam a vida, mas eles não tinham nenhum osso quebrado e o trauma craniano que, né, fez sair a massa encefálica pode não ter sido a causa principal. Em um resumo, eles acreditam que a junção das queimaduras e do trauma craniano não tirou a vida dos meninos instantaneamente, e sim o tempo.
Ou seja, eles perderam a vida após alguns longos minutos de agonia e sofrimento. Enquanto tudo isso acontecia, vamos voltar à cena do crime. Os investigadores ainda estavam questionando amigos e familiares, vizinhos, quando se depararam com várias pistas que pintaram um quadro bem perturbador e distorcido. Muitas dessas declarações feitas pelos vizinhos, parentes e amigos apontavam o dedo para um possível autor: a Lamora, a mãe dos meninos. E uma das principais pistas veio exatamente da ligação que ela fez para o 911. Durante a ligação que a Lamora fez, ela se preocupou mais em saber se ela seria responsabilizada pela perda dos seus filhos do que em passar o endereço para o socorro chegar lá rapidamente. Ela ficava pedindo algum tipo de garantia para a atendente, como que se ela só daria o endereço do apartamento se ela não fosse presa. Ela disse, entre aspas: "Você pode me ajudar, por favor? Você pode me dizer, eu não quero ficar presa, porque isso não é culpa minha. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Se eu der o endereço, vocês não vão me prender, né?" Fecha aspas. Os detetives acharam isso super estranho. Ela estava mais preocupada em não ser acusada de um crime do que passar as informações necessárias que poderiam até salvar a vida dos filhos dela. Aliás, ninguém sabia se eles tinham realmente ou não perdido a vida. Outra pista veio dos vizinhos, que disseram que o apartamento da Lamora cheirava morte desde o dia anterior. Peraí. Como assim o apartamento já cheirava desde o dia anterior se a Lamora tinha acabado de chamar o serviço de emergência? Através dos parentes, vizinhos, os detetives descobriram que a Lamora não deixava os filhos com o primo. Ela nem tinha uma babá. Na realidade, muitas vezes as crianças ficavam sozinhas em casa enquanto ela ia trabalhar. E eu vou repetir aqui a idade deles, tá? O mais novo tinha 1 aninho, o do meio 2 aninhos e o mais velho tinha 3 aninhos. E foi aí que uma pessoa importante para nossa história apareceu. A Anissa Smith. Ela era a melhor amiga da Lamora. A Anissa, ela contou aos detetives que um mês antes, ou seja, em setembro de 2017, a Lamora havia largado o emprego, porque ela não estava dando conta, segundo ela, de trabalhar e de cuidar de 3 crianças. A Anissa disse que a Lamora ligou para ela antes de ligar para o Jamil, o pai das crianças, e até mesmo antes de ligar para o serviço de emergência. E de acordo com a Anissa, a Lamora parecia muito angustiada e depois que a Anissa pressionou para ela contar o que estava acontecendo, ela disse que ela não podia mais fazer aquilo, que ela não estava aguentando mais e completou dizendo que ela achava que os filhos estavam sem vidas. A Anissa não pediu para que a Lamora ligasse imediatamente para a polícia e relatasse o que estava acontecendo. E depois disso, a Anissa correu para o apartamento e chegou nesse momento aí para conversar com a polícia. O filho de 3 anos, o Júnior, ele tinha visto tudo o que aconteceu e como os irmãos perderam a vida. Ele era a testemunha viva do que ocorria naquele apartamento. Mas antes de eu contar para vocês o que aconteceu e o que o Júnior contou para os detetives, deixa eu apresentar a Lamora melhor, né? Lamora Wilson nasceu em 1993 em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Ela morava com seus pais e com sua irmã mais velha, a Tabitha. Mas desde novinha, a Lamora causava o terror dentro de casa. Ela tinha ataques terríveis de raiva, entrava em luta corporal contra a mãe e contra a irmã. E ainda muito pequena, algumas vezes ela usou uma faca para ferir a irmã. Até hoje a Tabitha tem várias cicatrizes dessa época. A Lamora arrancava a cabeça de todas as bonecas, quebrava as coisas dentro de casa, se batia, se debatia. A mãe e a irmã descreveram o comportamento da Lamora como um daqueles filmes de terror que mostram alguém possuído. E quando a Lamora começou a estudar, os professores sempre diziam para a mãe dela, uma mulher chamada Brenda, que havia algo muito errado com a Lamora. Ela não conseguia aprender, ela era muito agressiva e ela estava prejudicando todos os outros alunos. Ouvindo isso, então, a Brenda começou a procurar ajuda. Ela levou a filha em diversos médicos, mas os médicos sempre diziam que não tinha nada de errado com ela. A Lamora não tinha nenhum tipo de distúrbio, não tinha nenhum tipo de possessão, nada. Ela era apenas uma criança saudável. Daí, a Lamora, após esses diagnósticos, voltava para a escola. A escola não conseguia lidar com ela, não conseguia fazer com que ela aprendesse. Ela brigava com todo mundo e causava muitos problemas. E lá vai a mãe da Lamora para a escola, a Brenda, depois levava ela para mais alguns médicos e era essa roda. Gente, era tanta reclamação, era
tanto problema que a Brenda resolveu tirar a Lamora da escola e começou a ensinar ela em casa. E o tempo foi passando. E assim que a Lamora completou 18 anos, ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino que ela chamou de London. O relacionamento dela com o pai do bebê não deu certo. A Lamora acabou voltando para a casa dos pais. Apesar, do relacionamento dela com o ex-parceiro não ter dado certo, eles continuaram amigos. Ele era participativo na vida do filho e dava uma quantia em dinheiro para a Lamora por mês. Ele custeava todas as despesas da criança. E pouco depois ali ele viu que a Lamora não era uma boa mãe, então ele pediu a guarda do filho. Ele ficou com a guarda unilateral e ele saiu da cidade, foi viver em outro lugar com o filho. Foi logo depois desse fim de relacionamento, de ele levar o filho, que a Lamora conheceu o Jamil Sr. Pen. Eles se conheceram através de alguns amigos em comum e acabaram se apaixonando. Os dois se deram muito bem, se divertiam muito juntos. Foi um começo de relacionamento muito saudável e descrito pelo Jamil como maravilhoso. Um tempo depois de iniciarem um relacionamento, a Lamora começou a mostrar alguns sinais que as coisas não estavam bem com ela. No começo, era tudo muito calmo, muito legal, sem brigas, ela estava sempre feliz, de alto astral. Mas conforme o tempo ia passando, mais a Lamora ia mudando. Ela começou a brigar por tudo e por nada. Parecia que ela sempre estava a um ponto de explodir. Ela sempre estava triste, desanimada, não queria fazer mais nada. E após 3 anos de relacionamento, a Lamora engravidou e deu à luz a seu segundo filho, mas o primeiro dela com o Jamil. Ela chamou esse menino de Jamil Pen Jr., que durante o nosso vídeo aqui eu vou chamar apenas de Júnior. Mas a situação financeira do casal não estava nada boa. Então a Lamora, o Jamil e o filho se mudaram para a casa dos pais da Lamora. O objetivo era tentar economizar o máximo de dinheiro possível e depois, com um pouco de dinheiro guardado, eles iriam conseguir alugar o apartamento, e recomeçar a vida. Mas pouco tempo após eles se mudarem para a casa dos pais da Lamora, em 20 de abril de 2014, o pai da Lamora estava demorando muito para descer para tomar o café da manhã. Então o Jamil foi até o quarto dele para chamar. E quando ele abriu a porta, ele encontrou o pai da Lamora sem vida, deitado na cama. Ele perdeu a vida devido a um ataque cardíaco enquanto dormia. E essa perda foi muito dolorosa para todos da família, mas em principal para a Lamora. Ela era muito apegada ao pai, ela era a menininha do papai, se davam muito bem. E foi a partir daí que a Lamora, que já não estava bem, começou a ficar muito pior. Ela entrou em depressão profunda e além da depressão, a cada dia mais ela ficava mais agressiva, mais instável. O Jamil ficou o tempo inteiro ao lado da Lamora. E ali conversa vai, conversa vem, ele acabou dando uma ideia para eles terem mais um filho. A Lamora adorou a ideia e logo ela já estava grávida. 9 meses depois nasceu um menino, que eles chamaram de K-Want. E logo depois, a Lamora engravidou novamente e deu à luz a outro menino, que ela chamou de Jack Carter. Como já era esperado, ter mais filhos não resolveu os problemas que a Lamora tinha. Aliás, gente, filho não segura casamento e não resolve problemas de ninguém. A Lamora desenvolveu um caso grave de depressão pós-parto. E agora ela tinha 3 filhos pequenos para cuidar. Um recém-nascido, um de 1 ano e outro de 2 anos. E agora, cuidando de 3 crianças pequenas, a Lamora, que já era uma pessoa agressiva, que gritava com todo mundo, estava 1000 vezes pior. Ela estava atacando a mãe, a irmã, batia nos filhos. E o Jamil, vendo que as coisas estavam indo ladeira abaixo, ele, que é o nosso homem das ideias aqui, ele teve mais uma brilhante ideia. Talvez o melhor seja mudar, Casa nova, vida nova. E assim foi feito. Eles alugaram um apartamento, mesmo com pouco dinheiro, e se mudaram para lá com as 3 crianças. Primeiras semanas, parecia muito bom, eles estavam se dando bem, eles estavam alegres, felizes, mas tudo piorou em pouquíssimo tempo. A Lamora estava praticamente descontrolada. Ela não fazia mais nada pelos filhos, ela não fazia nada dentro de casa, ela só ia trabalhar e voltava, ela gritava, batia em todo mundo, e o relacionamento dela com o Jamil chegou ao fundo do poço. E o Jamil não aguentou mais e ele decidiu se separar. Quando o filho mais novo do casal, o Jack Carter, completou 1 ano, o Jamil saiu do apartamento e deixou a Lamora, uma pessoa super instável, sozinha,
com 3 crianças. O Jamil, ele manteve contato ali com as crianças, ele ia visitar de vez em quando, e ele dava frequentemente uma quantia em dinheiro para a Lamora cuidar dos filhos. Mas, para a Lamora, esse rompimento colocou ali ela num limite. Ela começou a negligenciar os filhos, deixava eles sozinhos para sair para trabalhar. Ela não dava mais comida, água, nem banho. O que ela fazia normalmente era deixar o Júnior, o filho mais velho, como responsável pelos outros 2. Ela tentou tirar a vida algumas vezes, mas ela não conseguiu. E as crianças estavam cada dia mais maltratadas e sendo mais abusadas. E todos que estavam em volta sabiam. Faltava pouco tempo para alguma coisa muito ruim acontecer. Então foi aí que a mãe da Lamora, a Brenda, começou a ir em todos os lugares. Ela foi nos assistentes sociais, grupos de apoio, na polícia, em todos os órgãos estaduais que ela encontrou, ela ia e pedia ajuda. Ela começou a fazer diversas denúncias contra a própria filha, contra a Lamora, dizendo que ela não tinha capacidade para cuidar dos filhos, que ela era uma pessoa instável, descontrolada. Brenda se colocava à disposição para cuidar dos netos. Ela queria ficar com os netos. Ela tentou por meses chamar a atenção das autoridades. Ela disse diversas vezes que algo terrível iria acontecer com os netos. E já que eles não queriam dar a guarda dos netos para ela, que pelo menos tirasse essas crianças das mãos da Lamora. A Brenda, ela até falou com o Jamil e ela disse para ele: tire seus filhos de lá, porque alguma coisa ruim vai acontecer com eles. O desespero, gente, dessa avó era tanto que ela passou a ligar diariamente para as autoridades para denunciar a Lamora. Mas nada foi feito. E aqui nós voltamos para o começo do vídeo, a sexta-feira 13, quando os 2 pequenos perderam a vida. E até então, o que todo mundo sabia era que eles tinham queimaduras terríveis e que o forno estava em cima dele. Quando os detetives já começaram a investigar no mesmo dia, eles descobriram esse passado da Lamora que eu contei para vocês agora. E com toda essa negligência, eles acharam o suficiente para prender a Lamora. No dia seguinte ao crime, que eles chegaram lá no dia 13, no dia 14 de outubro, a Lamora foi presa e foi levada para a cadeia do condado de Fulton, sem direito à fiança. E daí, quando ela foi presa, todo mundo já começou a entender que ela tinha feito alguma coisa para os filhos. Então o Jamil, o pai das crianças, começou a ligar na prisão, porque ele queria saber o que ela tinha feito com os filhos e por quê. Mas a Lamora nunca demonstrou nenhum tipo de emoção. Ela não tinha remorso, gente, por nada. A Lamora ficou presa, então, aguardando o julgamento. E enquanto ela estava presa, os detetives investigaram muito mais ainda, descobriram várias outras coisas. Eles conseguiram montar um caso muito forte contra ela. Inclusive, eles conseguiram reconstruir os eventos com base nas novas descobertas. Eles fizeram uma nova autópsia e também se basearam nas declarações da família, dos vizinhos. Vocês lembram, O filho sobrevivente, o Júnior, de apenas 3 aninhos. Ele prestou o depoimento, ele falou tudo o que tinha acontecido, o que ele passava com os irmãos. E durante todo o tempo, ele só ficava repetindo, sabe, gente? A mamãe machucou meus irmãos. A mamãe machucou meus irmãos. E agora é a hora de eu deixar mais um alerta aí de gatilho emocional para vocês. O que eu vou contar é muito brutal, muito monstruoso. Então, por favor, veja o limite de vocês e fiquem bem. De acordo com os detetives, o que aconteceu foi que quando Jamil saiu da casa, a Lamora também saiu do controle. Ela começou a descontar as suas frustrações e raiva nas únicas pessoas que tinham perto dela, ou seja, os 3 filhos. Ela largou o serviço em setembro de 2017, cuidar das crianças, que era uma coisa que ela não fazia. Ela não tinha paciência nenhuma e nem estabilidade emocional para cuidar dos filhos. As crianças choravam muito por causa da fome, da sede e pela falta de higiene. No ápice da loucura, da instabilidade, da raiva, da monstruosidade, em uma quinta-feira, dia 12 de outubro de 2017, a Lamora decidiu que ela iria silenciar os filhos de uma vez por todas. Ela colocou o Jack Carter, de apenas 1 ano, e o Keontae, de 2 anos, dentro do forno e ligou. As crianças se debateram, elas choraram, se desesperaram e acabaram desmaiando. A Lamora tirou os 2 de dentro do forno e colocou um ao lado do outro no chão. E depois ela jogou o forno em cima deles, da cabeça deles, com toda a força que ela conseguiu. E só para vocês terem noção do sofrimento
dessas crianças, desses pequenos, o médico que analisou ali os corpinhos dele disse que as queimaduras que eles tinham exigiam uma quantidade extensiva de tempo. Eu li em uma matéria que para chegar ao nível das queimaduras que eles tinham, precisava de quase 1 hora dentro do forno. E só um adendo aqui no vídeo, tá? Tem alguns profissionais que trabalharam nesse caso que falam que talvez ela tenha colocado um filho ligado, tirado, deixado o corpo dele no chão, depois colocado outro filho ligado, tirado, colocado o corpo dele no chão e depois jogado o forno em cima, tá? Então tem essas duas versões. Na realidade, os detetives, o Júnior, ele tava tão traumatizado que ele só falava que ela colocou eles no forno, né? Então não tem como saber se foram os dois juntos ou um de cada vez, mas acho que essa informação não muda em nada a monstruosidade, a brutalidade, a crueldade desse caso. A Mara deixou os dois corpinhos lá até a noite do dia seguinte, a sexta-feira, 13 de outubro. Foi aí que ela ligou para a Nissa, né, a melhor amiga, confessou o crime, depois ela ligou para o Jamil, o ex-companheiro dela, mostrou os filhos dos dois lá sem vida e depois, por volta das 11h30 da noite, ela ligou para o serviço de emergência e começou a contar a história inventada que eu contei para vocês, né, durante o vídeo. Depois que a Lamora ela foi presa e ela começou a prestar mais depoimentos, ela chegou a dizer em uma hora que ela deixou o Júnior cuidando dos filhos, os dois irmãos, e que ele havia colocado as duas crianças dentro do forno. Depois, com a pressão, né, dos detetives, ela mudou novamente a história. E ela inventou que a irmã dela, Tabita, tinha ido até a casa dela durante a noite ali e tinha feito toda a monstruosidade, que os detetives conseguiram provar que era mentira. A Tabita tinha um álibi muito forte, então não tinha nem como. Aqui eu volto a mais uma teoria, né? Por que ela deixou um filho sobreviver? Alguns acreditam que ela colocou os dois filhos dentro do forno e que o Júnior não coube. Ela ligou e que depois ela jogou o forno quebrou e o Júnior sobreviveu por causa disso. O Júnior, gente, ele entrou em choque, ele não chorou e ele começou a se esconder da mãe dentro do apartamento. Então foi por isso que ele também sobreviveu. Continuando, no dia 2 de fevereiro de 2018, foi formado e eles indiciaram a Lamora em várias acusações. A Lamora se declarou inocente de todas elas. A mãe da Lamora, a Brenda, ela tentou visitar a filha na prisão, mas foi negado. A Lamora não podia receber visita de ninguém. A Brenda então fez uma solicitação às autoridades pedindo que a Lamora fosse colocada em vigilância 24 horas por dia, pois ela acreditava que a filha representava um perigo para si mesma. A Lamora, depois de um tempo encarcerada, ela passou por exames médicos e foi constatado que ela não era apta para ser julgada naquele momento. Por isso, ela foi colocada em uma instalação psiquiátrica para passar por tratamentos, e quando ela concluiu e estava melhor, ela voltou para a prisão que ela estava antes. Por muito tempo, o filho sobrevivente, o Júnior, ele perguntava para o pai quando os irmãos iriam voltar para casa. Ele tinha pesadelos, ele acordava chorando, gritando, e ele só entendeu que os irmãos não voltariam quando o pai disse para eles que os irmãos tinham virado anjinhos e que estavam no céu. O Júnior faz terapia até hoje, mas ele ainda tem muitos pesadelos, ele ainda é muito traumatizado e ele vai ter uma luta aí pela frente, né? Para conseguir superar, se é que se pode superar uma situação dessa. Brenda, a Tabita e o Jamil, o pai das crianças, eles fazem tratamentos psicológicos até hoje. Eles sofrem muito. E para eles é muito difícil entender por que a Lamora fez isso. A Brenda disse, entre aspas, o Estado errou muito no caso da minha filha e netos. Eu pedi tanto, eu avisei demais, mas eles nunca me ouviram. Fecha aspas. O julgamento da Lamora começou em novembro de 2024. Ela já foi considerada apta, né, para ser julgada. E após todas as provas, testemunhos, em 15 de novembro de 2024, aos 31 anos, a Lamora foi considerada culpada. E o juiz depois condenou ela à prisão perpétua, sem liberdade condicional. A pergunta para vocês aí. Vocês acham que a Lamora era uma pessoa extremamente cruel? Ou ela tinha algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema mental que fez com que ela tirasse a vida de 2 dos filhos dela? Quero muito saber a opinião de vocês aí. A gente conversa nos comentários. A gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Beijão pra vocês. E cuidado com algumas mães por aí, hein?